Olá, seja muito bem-vindo ao Papo para Corretor, o podcast da Azure, criado para você, corretor de seguros que está sempre um passo à frente nesse mercado que não para de evoluir. No episódio de hoje, a gente vai falar um assunto que está em alta e que, se você ainda não está de olho, está na hora de ficar. Inteligência artificial no mundo dos seguros. A IA já está no dia a dia de muita corretora, e nosso objetivo aqui é mostrar exatamente como ela pode ser a sua aliada e não substituta. E para esse papo eu estou muito bem acompanhado. Comigo estão aqui hoje dois profissionais que estão aqui na Azure de perto com isso. Clayton, nosso diretor de IA, e Lucas, o nosso PO. Beleza, então, obrigado, Matheus, pelo convite. A gente está aqui hoje. Espero poder dar uma clareada nesse assunto, né, que é polêmico. Tem gente que está empolgada, tem gente que está meio assustada com essa história de IA. Então, vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de informação e, sei lá, clarear essa questão da IA para o pessoal do mercado de seguros. Exato. Obrigado, Matias, pelo convite. Eu e o Clayton hoje vamos aqui esclarecer um pouco desse assunto, que igual ele comentou, tem um pessoal até que confunde exatamente o que é IA. Então, poder falar sobre esse assunto, explicar qual é que é a diferença de um serviço automatizado, de inteligência artificial e como ele pode se relacionar dentro da corretora. Fico muito feliz por estar participando. Que bom, galera. Então vamos começar um assunto que é polêmico hoje, tá? A questão da IA, o pessoal tem muito medo. O que vocês conseguem ver já hoje, o pessoal aplicando dentro das corretoras, no mercado de seguros, IA? Pois é, a IA hoje, ela tá inserida em tudo que a gente faz, né? No dia a dia a gente usa IA, às vezes nem vê, os aplicativos que a gente utiliza lá por trás ele usa inteligência artificial. E no mercado de seguros, já se utiliza IA até um tempo assim, razoável. As seguradoras usam muito IA para fazer modelo de precificação, técnicas de machine learning são usadas para seguradoras assim, em larga escala. E fora outros tópicos, por exemplo, a vistoria, processo de vistoria hoje mudou muito nos últimos anos pela questão de usar a inteligência artificial, né? Antigamente, a gente fazia o seguro, o vistoriador tinha que ir lá onde estava o carro, o cara chegava lá, tirava foto, né? Às vezes tinha que tirar o carro para a rua para ter a luz certa e tal. Hoje em dia a gente faz o seguro, a gente vai lá, né, baixa ali nem precisa baixar o aplicativo, na verdade, acessa o link ali que a seguradora manda, a gente vai lá, ele vai guiando a gente para tirar a foto certa ali. E ali tem uma inteligência artificial que analisa o ângulo da foto, para te, né, tirar o ângulo na foto certinha, e depois isso é enviado para seguradoras, e lá também vai ter um processo de IA que vai analisar aquela foto, vai ver de repente alguma avaria que tem ali no veículo, alguma coisa que já fica pontuado para que, né, venha a ser reclamado no sinistro, aquilo ali já estava mapeado. Enfim, e fora, além da vistoria prévia, a vistoria de sinistro também, né? Hoje em dia tem uma tecnologia sensacional ali que tira a foto do carro batido e ela já consegue identificar quais peças que foram quebradas, que foram danificadas. Ela já tem, né, um banco de dados que tem o custo de cada peça, então consegue ter um orçamento super preciso, baseado numa das fotos do acidente ali do veículo avariado. Então, um negócio muito legal. No mercado de seguros, tem muitos processos que foram agilizados também com essa parte de inteligência artificial. Por exemplo, nos planos de saúde ou seguro-saúde, né, que você lá pega o recibo do médico, faz a consulta, pega o recibo do médico e você pede reembolso daquela consulta, né? Tem muito plano de saúde que funciona assim. Então, antigamente você tinha que pegar o recibo, levar até lá num correspondente da seguradora, e aí esse negócio ia num malote, e até eles ir lá para o lugar onde eles faziam a verificação do recibo, validavam para depois vir um reembolso. Hoje em dia não, tem ali o aplicativo da seguradora, tira a fotinho e manda para lá, e isso já foi um passo, né? Aí depois que entrou a IA, porque o que acontecia? Tinha muita fraude de recibo, tinha gente que todo mês lá tirava a foto do mesmo recibo e mandava para lá, e como o volume é muito grande, às vezes, tipo assim, tu não tem uma equipe suficiente para analisar 100% daquilo que recebe. Então, se criaram processos de IA justamente para prevenir isso aí. A IA vai lá, analisa a foto do recibo e valida aquilo ali ou não. Ou pelo menos sinaliza, ó, um humano tem que analisar porque tem alguma coisa errada aqui, né? Muito como um auxílio
para justamente quando a gente tem essa escala, tem esse lote de que o ser humano não consegue atingir tudo, né? Aí ela vem para auxiliar nesse sentido. Eu vejo que a inteligência artificial, na verdade, e até pelo relato do Clayton, ele hoje em dia está muito mais vinculado ao lado da própria seguradora do que ao lado da corretora em si. Então, eu acho que hoje, realmente, do lado da seguradora, ela já está há mais tempo rodando, já tem processos mais consolidados, mas eu acho que por parte da corretora, ela está agora começando. Então, hoje o pessoal já consegue utilizar a inteligência artificial para daqui a pouco fazer um chatbot, para fazer uma criação de conteúdo, mas ela ainda não usa isso com esse potencial que o Matheus comentou de escala, né? Porque eu acho que o principal diferencial hoje, e que eu comentei até antes, de serviço automatizado e da inteligência artificial, é que hoje, por exemplo, a gente tem já nos nossos serviços, em outros recursos bastante comuns, que é de leitura de PDF. Então, a gente consegue ler eles com serviços automatizados, onde tem lá cada desenvolvedor, ele faz o trabalho, onde ele desenvolve um layout. Mas com a inteligência artificial, a gente ganha uma escala onde em um determinado ponto a corretora antes ela precisava fazer 1, 2, 3 e quando ela consegue atingir esse grau de maturidade, ela consegue desenvolver infinitos layouts num espaço de tempo muito curto, né? Então eu acho que a gente ainda vive um momento onde a inteligência artificial ela vai potencializar ainda mais o mercado da corretora, né? Hoje, igual eu comentei, acho que ela já atingiu esse cenário um pouco do lado da seguradora, mas para a corretora ela ainda está com potencial para explorar ainda mais. Então, as tarefas repetitivas hoje, como até de multicálculo e outros serviços similares, eles já são feitos de forma automática, não necessariamente com inteligência artificial, né? Até porque a inteligência artificial também tem uma questão que a gente vai abordar depois, que envolve segurança, confiança, e que aí também precisa ter um cuidado bem maior e uma comunicação de maior transparência com tanto o corretor quanto o segurado lá na ponta. E tu consegue ver hoje, já emendando contigo, Lucas, a utilização da IA dentro das corretoras, né? O que tem já de corretora utilizando elas, como eles estão utilizando, como tu consegue ver isso no mercado hoje? Cara, eu acho que elas estão utilizando principalmente nessa questão ainda de comunicação, né? Porque a IA hoje, ela pode ser utilizado para potencializar o lado humano do papel do corretor. Então, hoje, a inteligência artificial ela pode te ajudar, principalmente dentro das corretoras, trazendo dados, identificando perfis, oportunidades de negócios, daqui a pouco fazer uma análise daqui a pouco da tua carteira, te indicar onde que tu pode explorar o teu público, explorar a tua carteira. Então, ela pode te trazer dados daqui a pouco de upsell também. E por outro lado, no campo da seguradora, a gente já pode ver essa questão já de análise preditiva, já pode ver outras questões que estão ligadas a isso. Esse é o chamado Pay How to Use, né? Que é esse seguro que coloca um rastreador no carro, ele analisa ali, vai gravando toda a forma como você se dirige, tipo de frenagem que você faz, os locais onde você anda com o seu carro. Então, isso tudo, essa massa de dados que é gerado ali, isso vai para dentro do data center lá da seguradora, onde tem modelos de inteligência artificial que vão analisar aquilo ali e vão traçar um perfil de uso que você tem para ou agravar ou dar um desconto na sua tarifa de seguro. Então, isso também tudo é feito com inteligência artificial. Então, isso que é um negócio muito legal. Por exemplo, hoje, se a gente tem no seguro, que a gente tem um perfil lá, tem um perfil, tem que dizer se é homem, se é mulher, a idade, o local onde dirige, se tem garagem ou não e tal. Isso é uma simplificação, né? Tipo assim, a gente tenta encaixar as pessoas em grupos e a gente sabe que esses grupos, se tem essa característica, então o risco dele é mais alto ou é mais baixo que os outros. Se é mais velho, é casado, tende a ser menos à noite, então o risco dele é menor, sei lá. Tem uma série de análises que são feitas em cima disso. E isso é uma simplificação, na verdade. A gente tenta encaixar as pessoas nessas caixinhas, né? E a IA veio justamente para a gente conseguir ter um perfil mais personalizado nessa parte, né? Que a gente consegue analisar comportamento daquela pessoa e vai ter uma tarifa específica para ela, digamos assim. Então, isso tudo a gente consegue por causa da inteligência artificial, porque é uma massa de dados absurda, gigantesca, humanamente impossível de ser analisada no detalhe para cada segurado, e a IA consegue fazer isso tudo de uma forma muito legal, assim, um uso, acho, sensacional que se tem hoje no seguro.
é a forma mais certa de tu realmente identificar o perfil individual, né? É diminuir o tamanho do grupo, né? Porque quando tu olha, o jovem condutor, tu entende que aquele jovem condutor, ele tem um perfil, mas não necessariamente todos os jovens condutores ajam da mesma forma, né? Então a gente tem ali uma possibilidade que é de daqui a pouco um jovem condutor que ele é um cara mais caseiro, então consequentemente essa análise em tempo real Para ele é bom esse tipo de seguro, porque ele foge daquele estereótipo do jovem que gosta de andar, ou é mais inexperiente na direção e tal. Então, eu acho é muito legal, porque muitas vezes tem gente que acaba pagando mais caro, porque na média as pessoas que têm a idade dele, digamos assim, dirigem de repente de uma forma mais descuidada, e ele acaba pagando mais caro. Então, eu acho muito justo. E é bom para a seguradora, né? Porque a seguradora, né, ela tem uma noção do risco que ela está assumindo naquela pólice e ela tem condições de corrigir o preço ao longo da vigência. Então, é muito legal. E aí que também entra o papel, pensando na inteligência artificial, agora já de novo do lado do corretor, de conseguir entender como que ela pode usar essas informações para atender melhor o cliente dela, né? Por isso que, na minha percepção, o maior desafio, bem dizer, é o corretor acabar se qualificando para atender melhor o indivíduo, né? Claro que ele tem que usar a inteligência artificial para daqui a pouco entender o perfil, entender em que momento, como que ela vai atuar, mas, na verdade, o melhor que a gente quer, o melhor atendimento que o segurado espera é algo mais pessoal que vai atender melhor o que tu precisa. Então, por exemplo, se o cara ele não faz longas viagens, ele não precisa lá daqui a pouco de um seguro assistência ilimitado. Então, tu conta com a participação do corretor para entender qual que é o sentido disso e fazer as melhores escolhas. Ou daqui a pouco ele não faz, mas financeiramente não vale a pena. Então, às vezes, tu precisa ter essa troca e esse contato pessoal é onde que cada corretor vai se destacar mesmo com a inteligência artificial em ascensão. E mais uma pergunta para vocês relacionada à corretora, né? E como que ela pode hoje buscar esse conhecimento, né? Como ela pode hoje utilizar essa IA? Onde que ela pode buscar isso? Hoje a gente conhece muito ChatGPT, que se fala muito na mídia, o que o pessoal mais fala, mais usa. Mas e aí? Como aquilo ali pode ajudar o corretor no dia a dia? Ou que outras ferramentas de IA ele pode usar para facilitar a sua vida? Hoje, a gente tem muitas ferramentas, né, digamos, de uso mais genérico, tipo um ChatGPT da vida, né? Tem outros, tipo, tem o Google, tem o Gemini, tem o Grok lá do X, que são ferramentas mais genéricas. Hoje, o mercado de seguros ainda carece de ferramentas mais específicas para o corretor, mas a gente está trabalhando nisso. Estamos trabalhando nessa causa aí. Mas, tipo assim, nessa parte aí, eu acho que tem esses usos mais óbvios, né? Poxa, usa ali o ChatGPT, o Gemini, para ajudar a redigir um e-mail, para ajudar a fazer uma pesquisa. Ou, de repente, poxa, eu preciso responder uma pergunta que o segurado me fez aqui e eu quero poder... Você tem que abrir lá o PDF, onde tem as condições gerais das seguradoras, que é um documento lá com dezenas de páginas, tem que achar a pergunta, a resposta para a pergunta para o corretor. Se ele pegar aquilo dali e jogar, de repente, numa inteligência artificial, vai poder ajudar a achar mais rápido essa resposta, né? E esse tipo de coisa, por exemplo, análise de dados. Se a gente for para um usuário um pouco mais avançado, né? Existem até automações que já é possível ser feitas, né? Usando algumas ferramentas do tipo, tá ali falando com a IA, aí, poxa, subi um Excel lá que eu tenho, tipo, uma relação de clientes, prêmio, comissão e tal, digamos assim. Colocou para a IA e pediu para ela fazer uma análise. Ali analisou que, cara, ó, preciso, sei lá, trabalhar esses clientes aqui, que vão vencer, são clientes importantes e tal. E você quer mandar essa relação que a IA gerou por e-mail. Então, hoje já tem ferramentas que a gente consegue, pedindo para a IA, olha só, analise aqui essa planilha para mim e me responda tais e tais perguntas. Ele traz a resposta para você, conforme ele analisou aquela planilha. Aí você pega essa resposta agora e envia ela por e-mail para o Mateus, @ager.com.br. Aí, a própria IA, hoje, se você é um usuário um pouco mais avançado, você consegue configurar a IA com os conectores que a gente tem, que já existem no mercado,
que ele separa essa informação e ele já sabe como fazer para enviar o e-mail, ele consegue executar essas tarefas, né? E quanto mais conectores se colocar nessa IA, mais tarefas ele consegue fazer. Então, hoje é uma questão ainda que é um pouco mais complexa, mais para usuários mais avançados, mas tem gente que gosta de mexer, né? Vai lá e consegue se virar. Tá? No final do podcast eu até dou a dica de uma ferramenta legal para a gente pode usar para isso aí. Não, e muito, pelo menos eu ouvi falar nos últimos tempos, sobre agentes de IA, que esses agentes poderiam substituir o trabalho de muitas pessoas, né? O que tu pode dizer para a gente um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho mais desse medo, dessa novidade que está aí, o que vai acontecer, o que ela pode fazer, qual que é esse limite, né? Isso vem bem do que a gente estava falando agora há pouco, né? A evolução da IA foi o seguinte, né? Primeiro a gente tinha essa questão do machine learning, né? Que, vou usar uns termos técnicos aqui, mas vou tentar desmistificar o que é isso. Que era quando a máquina aprendia a reconhecer alguns padrões para poder responder perguntas e tal. Por exemplo, essa questão da precificação da policy, conforme o uso e tal, isso é um modelo de machine learning. Aí agora há pouco tempo, que foi o boom, digamos, da IA para as pessoas não técnicas, digamos assim, foram os modelos de linguagem, né? Como o ChatGPT, o Gemini, que é essa IA que conversa contigo. Né? Você vai lá, faz uma pergunta, ela te responde e ela parece um humano. Então, isso é um modelo de linguagem, mas o que acontece? Ele só sabe responder e conversar contigo, ele não executa tarefas. Tá? E agora o que está sendo feito? A gente está começando a preparar essa IA que conversa contigo para que ela consiga pensar em tarefas, tipo assim, dar uma missão para ela, como por exemplo assim, gera o relatório tal e envie por e-mail para o fulaninho. Né? Então ele tem que pensar assim, nossa, eu tenho uma sequência de passos que eu tenho que fazer para executar essa tarefa. Então ele vai lá, ela, digamos lá na forma de raciocínio que a IA tem, ela pensa nesses passos e agora ela sabe executar isso, ela não sabe só pensar nos passos. Ela já sabe, não, poxa, para eu gerar o relatório, eu tenho que acessar o sistema tal, informação tal, vou gerar o relatório. Gerei o relatório. Agora eu preciso enviar por e-mail, como é que eu faço? Aí ela já conhece o caminho que ela tem que fazer para fazer o envio de e-mail de fato. Então ela consegue, além de trazer e gerar informação, ela consegue executar tarefas. Exatamente. Desconexão, né? Exatamente. Então, você fazer essas conexões. Esses dias alguém falou um negócio que eu achei muito legal, tipo, quem assistiu o filme Matrix, né? Que tinha o Neo, chegava lá, eu preciso aprender a pilotar um helicóptero. Ele carregava o programa lá dentro da Matrix e ele aprendia na hora a pilotar o helicóptero. E a IA tá mais ou menos nesse momento Matrix, que a gente já tem ali esses conectores que a gente pluga na IA e ela aprende a executar aquela tarefa. Ela já sabe como fazer. Então, o agente de IA é basicamente isso. É esse modelo de linguagem que agora ele é capaz de executar tarefas. A gente, por exemplo, na programação hoje, usa muito já isso. A gente vai lá, pede para a IA fazer uma coisa e ela já sabe, nossa, eu tenho que gerar um arquivo tal, tem que criar não sei o que, tem que instalar o programa XY, e ela sabe executar essas tarefas e ela vai começando a desenvolver o sistema ela mesma, né? Para o corretor, ele já poderia usar algo, né, disso que a gente estava falando. Agora, se isso vai tirar um emprego, né, vai substituir o corretor, eu acho que ela vai agilizar o trabalho. Então, esse trabalho mais maçante, né? Tipo, pega lá um texto, redige um e-mail, aí manda para a pessoa. Ou tipo assim, tarefas que são automatizáveis, tarefas repetitivas. Aí ela consegue fazer isso. Mas ela não tem, tipo, insights de como melhorar a tua carteira. Ela pode te ajudar a analisar, mas a inteligência é a pessoa que tem que acionar ela para gerar essa inteligência e trazer ali. Então, eu acho que o papel humano sempre está muito importante. É ele que dispara as coisas e eu acho que a IA vai ajudar a gente a passar para um outro nível de trabalho. A gente vai ter um trabalho muito mais estratégico e menos operacional. E tem a questão humana. A questão humana, a IA nunca vai substituir, né? Você atender bem o seu cliente, telefonar para ele, né? Tem gente hoje, tem a geração nova que nós não gosta muito de falar de telefone.
Mas aquela história, na hora do sinistro, você quer falar com uma IA, você prefere um humano, você diz assim, cara, preciso da tua ajuda, e tu sabe que aquela pessoa tá lá fazendo tudo que ela pode para resolver o teu problema, para, sei lá, pedir o socorro, para mandar o guincho, né? Você tá lá no meio do nada com a sua família, o carro estraga. E aí? Qual é a IA que vai, né? Claro que eu posso pegar, de repente acionar o sistema da seguradora lá, né? Mas o contato humano tem o seu valor nesse momento, né? Confiança, né? Ninguém substitui a confiança que se cria com o corretor, né? Ele é um cara. Exato. E nesse ponto eu acho que dá até para fazer uma analogia, claro, numa escala um pouco menor até, mas foi quando os multicálculos vieram para o mercado seguro, né? Que foi também uma certa disrupção antes, que era, tem que entrar em cada site da seguradora, então houve uma certa resistência, houve um medo, daqui a pouco, vão tirar meu emprego, mas na verdade ele acaba mudando o foco do teu atendimento. Então dá para dizer que o mercado segurador de 10 anos para cá, ou de quando os multicálculos começaram a se popularizar, ele melhorou muito, né? Ele ganhou muito melhor atendimento, desempenho, eles conseguiram focar em outras coisas que no final das contas resultava em um atendimento melhor para o segurado, né? E eu acho que agora, como o Clayton comentou, acaba sendo que a gente tem esse potencial, né, que a inteligência artificial traz para a gente, mas que no final das contas vai trazer maior benefício para o corretor, para o segurado, e o corretor ele vai poder se dedicar no que realmente faz mais sentido o trabalho dele para fornecer um melhor atendimento e não precisar fazer com que o cara fale com a inteligência artificial, daqui a pouco receba uma instrução errada. Então, para ele ser essa ponte de confiança, né? Então, tem 10 cálculos aqui, qual que tu escolhe? Não sei, tu precisa do corretor. Então, eu acho que a inteligência artificial é mais ou menos isso também. Tu tem aqui um passo a passo, né? Mas qual é o melhor caminho, né? Tu precisa ter alguém que realmente tenha domínio daquele assunto para te instruir, principalmente porque quando a gente fala de seguro, né, seja de automóvel ou de vida, a gente não está falando sobre uma coisa qualquer, né? Geralmente é algo de grande valor, seja valor financeiro ou às vezes a vida, né? Então acaba que tu não quer atribuir essa responsabilidade à sorte ou até uma inteligência artificial, por mais benéfica que ela seja, né? Exato, exato. Mas o que acontece, né? Eu acho que vai mudar muita coisa. Hoje em dia, eu vejo assim, a IA ela tá evoluindo numa velocidade tão grande. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, e é difícil prever até onde vai essas questões, né? Porque sempre tem aquele hype, aquela questão que as pessoas olham uma tecnologia tão incrível como essa, e a expectativa primeiro ela vai lá em cima. Nossa, vai resolver todos os problemas da humanidade, ninguém mais vai precisar trabalhar. A IA vai fazer tudo pra gente. Só que depois, quando a gente começa de fato, não, vamos botar na prática isso aqui. Como é que eu resolvo o meu problema usando a IA? E aí, esse hype todo já começa, né, a descer e tu começa a voltar um pouco para a realidade, de ver de fato o que ela consegue, que problema que de fato ela resolve bem, e qual que faz sentido eu aplicar a IA. Tem outras coisas que não fazem muito sentido às vezes, né? Inclusive aqui é um dilema às vezes que a gente fica pensando aqui, a gente que desenvolve sistemas aqui, né? Poxa, eu olho para a IA, tipo assim, tá, tem o dia a dia do corretor e tem a IA aqui. Né? O que eu resolvo do dia a dia dele? Como é que eu torno o corretor mais produtivo aplicando a IA aqui dentro do sistema? Que coisa que eu posso fazer? Isso são coisas que a gente está pensando aqui agora e a gente já está trabalhando em coisas nesse sentido, mas ela não resolve todos os problemas, mas a gente consegue ser mais produtivo com ela para várias coisas. Ela vem para agilizar, né? Ela vem para ganhar tempo, ela vem para, como o Lucas mencionou, liberar o corretor para poder fazer um pouco mais de estratégia, um pouco mais de comunicação com seus clientes, e menos esse trabalho braçal, né? Pessoal, e falando um pouquinho agora sobre a segurança, né? Um pouquinho sobre... A gente falou muito sobre o ChatGPT, agente de IA, mas o que a gente consegue colocar ali dentro sem se preocupar com a segurança, a questão da LGPD, quais precauções o corretor tem que tomar ali quanto a isso, tá? Isso é importante a gente conversar sobre isso, porque tem muita gente que às vezes não toma o devido cuidado. Vai lá, coloca informações que são, sei lá, sensíveis para IA responder uma pergunta, joga qualquer coisa lá, joga dados pessoais de cliente. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter para qualquer sistema, tá? Não é só para IA. Tipo assim, para quem que eu estou mandando essa informação? É uma empresa confiável? Né? Eu conheço essa empresa?
Porque o que acontece hoje, se a gente for usar, por exemplo, o ChatGPT ou o próprio Google, são empresas de confiança, né, que a gente pode, né, eu pelo menos acho que a gente pode confiar nas informações que a gente manda para lá, mas o que acontece quando a gente está usando um plano gratuito, a gente tem que lembrar, né, se eu não pago pelo produto, então o produto sou eu ali. Então eles estão usando aquela informação de alguma forma. Nos planos pagos, aí tu tem lá um contrato, né, um termo de uso que define que eles não podem usar, não podem ficar salvo aquelas informações ali, que eles não podem usar as informações que você lançou ali para poder treinar o modelo deles, mas nos planos gratuitos eles usam essa informação para fazer treinamento. De repente vai ter lá uma informação sensível sua, do seu cliente ou da sua empresa, que pode participar do treinamento ali daquela inteligência artificial. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu, por exemplo, eu uso muito plano gratuito, né? Do ChatGPT, do Gemini, o Grok, o Claude, são todos modelos de IA, estilo ChatGPT, mas que cada um é o melhor para uma coisa e tal. Eu uso planos gratuitos deles, mas eu tenho consciência de, cara, ó, não posso lançar coisas que são sensíveis aqui. Aí, nesse caso, sei lá, vai lá, paga os $20 pro ChatGPT, pro Google e tal, usa o plano pago, e aí você tem uma proteção de que aqueles dados não vão ser usados para treinamento, né? E fora, sem falar isso de usar empresas que você nunca ouviu falar, né? É um pouco lá uma empresa chinesa, você nunca ouviu falar, tá lançando dados para lá, então é uma coisa que eu não recomendo. Na verdade, na LGPD não tem nada que fala diretamente de inteligência artificial, né? Tem até alguns projetos de lei, se eu não me engano, que estão passando, mas hoje, né, os serviços de inteligência artificial, eles se enquadram, como eu até comentei anteriormente, como se fossem serviços automatizados devido à similaridade, em muitos casos, da utilização. Mas ainda, igual o Clayton comentou sobre as empresas que daqui a pouco elas não são confiáveis, né? É muito possível e até provável que passem leis que daqui a pouco vão acabar criando práticas, regras, daqui a pouco de governança, algumas coisas assim. Então, quanto mais confiável for a empresa, e aí também cabe até na visão das próprias empresas que fornecem algum tipo de serviço, já ter esse cuidado com a questão de privacidade, do porquê, de ter uma auditoria, né? A LGPD já cobre isso, na verdade, né? Então, você que é corretor e que está usando ali, você tem responsabilidade sobre os dados que o cliente mandou para você. Não pode pegar e jogar em qualquer lugar. Isso vale para IA também, assim como para o sistema que você contrata, né? Ou, sei lá, não vai preencher um formulário qualquer na internet com informações que são importantes. Isso vale para IA também, né? Exato, até porque no momento em que isso pode gerar um problema e que acarretar numa multa, vai ser muito mais pesado do que se daqui a pouco tu tivesse apostado num serviço pago de uma empresa confiável, que fosse mais responsável, né? Por isso que sempre, igual o Clayton comentou, mas é importante ressaltar, quando tu for inserir dados no site de alguém ou para usar alguma inteligência artificial, é importante que tu conheça a empresa ou que pelo menos tu tenha uma visão de que aquela empresa já existe há algum certo tempo, porque esses dados podem cair em mãos erradas e, no caso de um vazamento de dados, o problema do responsável, no caso ali seria daí o corretor, pode ser muito maior, pode até daqui a pouco a pessoa não tenha nem condições de arcar com o prejuízo que isso pode dar, né? Então, o vazamento de dados hoje, ela continua e com muito mais intensidade, acredito, nessa era da IA, né, da inteligência artificial. Então, acho que sim, como vocês ressaltaram, tem que sempre estar de olho, cuidado. E já emendando em uma próxima pergunta, como o corretor pode se preparar até para esse futuro, além dessa questão da segurança, que tipo de ferramentas, onde que ele pode aprender sobre, vocês têm algumas dicas para já deixar para o pessoal? Sobre inteligência artificial, acho que é muito legal. Você para pensar no seu dia a dia, que a inteligência artificial não é uma coisa difícil de usar, por exemplo, o ChatGPT. Eu acho que ele se tornou popular porque ele é muito simples. Vai lá, faz a pergunta, ele responde, ele traz a informação que você precisa com uma precisão muito legal. E então, mas o ponto é a gente pensar, cara, nas coisas que eu faço aqui no meu dia a dia. Como é que eu posso ajudar? Às vezes é escrever no e-mail, como eu falei, às vezes é para analisar uns dados ali, por exemplo, poxa, eu tenho aqui uma, sei lá, relação de faturamento, não sei. Aí, claro, né, tem que cuidar onde vai lançar essa informação.
Mas ele pode ajudar a analisar a tendência, né? Sei lá, qualquer trabalho maçante do dia a dia, por exemplo, escanear documentos. Às vezes, por exemplo, eu não tenho um scanner, ou às vezes, né, nem todo mundo tem um celular ali que consegue extrair o texto da foto já direto. Mas, por exemplo, poxa, eu fui lá, tirei foto da CNH do segurado, ele exportou para mim no PDF ali da carteira digital, e às vezes o PDF tu não consegue selecionar o texto direto. Aí ela consegue fazer essa extração de lá, joga lá no chat GPT, no Gemini, e ele extrai aquela informação para você, poder copiar, colar dentro do seu sistema, coisa assim. Então, esse tipo de tarefa ajuda bastante. Mas quem quer ter um uso mais avançado, sei lá, tem vários cursos, pega ali uma Alura da vida e tal. Acho que tem vários cursos que são mais técnicos, mas tem, acho que, até cursos mais específicos aí. Eu acho que um grande X da questão é que o corretor precisa se atualizar, né? Então, ele não pode deixar que a inteligência artificial venha, que ele está vendo, por exemplo, igual o Clayton comentou, poder potencializar o trabalho dele, ou poupando tempo para pegar lá os dados do corretor da CNH, e o outro não. Então, porque isso, se tu for pensar a longo prazo, médio e longo prazo, conforme essa tendência da inteligência artificial ser cada vez mais presente no mercado segurador, tu pode ficar para trás. Então, é importante fazer cursos e se atualizar, porque a gente tem, historicamente, já vários casos onde chegaram grandes tendências e algumas empresas fecharam o olho, né? Tem ali o caso da Kodak com a câmera digital, tem o caso lá da Netflix, da Blockbuster com a Netflix. Então, muitos casos semelhantes a esse, que a pessoa daqui a pouco pensa, não, isso aqui é algo passageiro e eu não vou conseguir daqui a pouco potencializar ou não vai ser possível escalar, né? Então, hoje a gente está num momento que a gente já consegue ver que a inteligência artificial ela já está caminhando, né? Então, ela já está dando os primeiros passos e ela mostra que cada vez mais, se utilizado da forma correta, ela pode potencializar o teu trabalho e a tua rotina, principalmente, que nem o Clayton comentou, porque hoje, né, também a gente às vezes depende do trabalho, do conhecimento de terceiros, né, para poder utilizar. Mas hoje, com os agentes que a gente tem e tendo um estudo mais aprofundado, cada um de nós já pode aprofundar a sua rotina, não só no mercado segurador, como em qualquer tarefa, praticamente, ele pode tirar algum benefício disso, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, é conseguir estar atento aos sites, às ferramentas, aos recursos de IA que tem disponível, para que tu se mantenha atualizado e consiga fornecer o melhor, né? Extrair o melhor mesmo da tua rotina. Não pode fingir que não está acontecendo. Esse é o erro, que não é só o corretor, ninguém pode fazer isso. Não dá para fazer de conta assim, não, estou fazendo meu trabalho aqui, deixa a IA para lá. Cara, está andando muito rápido, e quando você é atropelado por ela também. Mas às vezes são coisas simples do dia a dia. Teve um caso aqui na Ágia, tá? Teve o Zé Otávio que trabalha no financeiro, e ele... O que acontecia? Ele tinha um trabalho muito chato, ele tinha que pegar os boletos de contas a pagar e lançar no sistema financeiro. Aí, poxa, tinha que ficar lá copiando, colando dentro de um arquivo CSV, para depois importar dentro do sistema, para ter o lançamento dos boletos lá dentro. E ele pensou assim, cara, será que eu não posso usar o chat GPT para me ajudar a extrair isso aqui, me ajudar a montar um arquivo? E foi o que ele fez, começou a lançar os boletos lá dentro do chat GPT, ele já tinha lá o textinho ali, que a gente chama de prompt, se alguém falar de prompt em IA, é o texto, é a pergunta que você faz para a inteligência artificial, é chamado de prompt. Então, se alguém falar disso, esse é o termo técnico. Então, ele montou esse prompt lá, e que é igual para todos os boletos, ele vai lá, bota lá, joga o boleto ali, ele extrai a informação que ele precisava, e aí ele não conseguiu montar o arquivo, sei lá, ele ganhou, sei lá, 30, 40 minutos do dia dele usando a IA. Então, hoje são coisas simples, às vezes raciocinar assim, puxa, eu tenho esse trabalho aqui repetitivo, todo dia eu tenho que fazer esse negócio, eu copio daqui, colo lá, eu gero um arquivo, mando não sei o quê, e você pode pensar assim, cara, essa IA não pode me ajudar nisso, né? Ou de repente pede ajuda para alguém que conhece um pouco mais, pode para dar uma dica nesse sentido. Tem um monte de coisas que a IA pode fazer para agilizar esses processos chatos do dia a dia. Buscar coisas do teu dia que tu consegue automatizar, consegue agilizar. Acho que esse é o primeiro passo. E como tu mencionou, o corretor não pode deixar a IA acontecendo e não buscar conhecimento. Ele já tem que buscar o conhecimento hoje para não ficar para trás, né? Daqui a pouco ela vai crescendo, crescendo, crescendo e você já ficou muito para trás. Então, nesse momento, acho que é um momento de
estudar, buscar, utilizar um pouquinho que seja para melhorar teu dia, melhorar tua tarefa, melhorar tua rotina, né? Perfeito. E Cleiton e Lucas, vocês têm dicas, alguma ferramenta que vocês usam que vocês queriam recomendar para o corretor para ele dar esse primeiro passo na IA, o corretor que não usa nada hoje? Você tem alguma dica, Cleiton, Lucas? Bom, acho que a primeira dica é que não existe só o ChatGPT, né? Tem outras IAs que são interessantes, que às vezes até funcionam melhor. Eu, por exemplo, quase não uso o ChatGPT. Eu uso muito mais a IA do Google, porque eu acho que ela responde melhor, pelo menos para o meu dia a dia, várias coisas, né? Então, procure se atualizar das IAs que existem, né? Mas acho que o Google e o ChatGPT atendem praticamente a maior parte do trabalho. E a outra que eu fiquei que eu prometi antes é de a gente ter essa ferramenta de automação. Existe uma ferramenta chamada Zapier. A gente até pode deixar na descrição ali, que é uma dica, que é onde você consegue. Ela foi pensada para conectar sistemas e ferramentas diferentes. Então, lá no Zapier, por exemplo, ele tem um conector, por exemplo, para o meu Excel, meu Office 365. Então, eu consigo, por exemplo, gerar informação em algum lugar e mandar para um Excel que eu tenha, ou para a planilha do Google, ou mandar por e-mail. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, né, ou gosta de mexer nessas coisas, você consegue configurar esses conectores. E agora, ele tem um conector que é chamado conector MCP, que eu consigo pegar e plugar todos esses gatilhos ali, o que envia e-mail, o que salva a planilha, o que monta um documento Word. Às vezes até, tem o meu sistema de marketing lá, né? Tem um sistema de marketing que é de mercado, provavelmente vai ter um conector lá e que vai ter alguma integração que seja útil para você. Por exemplo, se cair um lead nesse sistema aqui, ele conecta o Zapper e eu faço alguma coisa com esse lead. Mando para o meu sistema, aciono algum outro fluxo de trabalho. E eu consigo plugar a minha IA através desse conector MCP. Eu consigo plugar ele, por exemplo, no meu chat GPT, ou lá tem uma IA que eu gosto muito, que é a Cloud, que também tem esses conectores ali no plano pago. E aí o que acontece? Eu lá na minha IA eu posso mandar ele fazer uma tarefa que vai acionar esse Zapier e vai disparar todas as funcionalidades, ou as que eu quiser no caso, né? Vou mandar e-mail, mandar salvar alguma coisa numa planilha e tal. Enfim, tem essa ferramenta que eu acho muito legal e ela não é tão difícil de usar, mas, né, tem que ter um pouquinho de paciência com a coisa ali para configurar, tem uns detalhezinhos, mas para usuários mais avançados, acho que dá conta legal ali. A questão é explorar, né? Exatamente. E tentar entender um pouquinho, ver se consegue automatizar algo. Isso aí, cara, tem conteúdo no YouTube aos montes de como é que faz as coisas e tal, ou mesmo o uso mais básico da IA. Pesquisa no YouTube, vai achar muito material. Ou às vezes tu pode usar IA para aprender a mexer com IA. Tem uma ferramenta do Google, essa até não está tão divulgada, mas é no Google AI Studio. Você vai lá, compartilha a sua tela com a IA, e aí, por exemplo, eu estou lá mexendo no meu Excel, tá? E aí eu quero fazer uma forma que liga duas colunas e eu não sei como fazer. Eu aciono a IA, eu compartilho a minha tela com a IA, e eu pergunto assim, olha só, eu estou tentando fazer isso, isso e isso, como é que ela faz? A IA vai te dizer assim, você tem que clicar no botão tal, seleciona a fórmula XYZ, clica agora na célula, ele vai te dar o passo a passo. Os caras disseram que isso é o fim do tutorial, né? A IA vai ali, vai ensinar para ti em tempo real o que você tem que fazer ali. Cara, tem muita coisa legal para explorar, a gente consegue ganhar muito tempo e aprender muita coisa com ela. A minha dica ali, o meu insight é que você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que conhece inteligência artificial, né? Então, eu acho que aqui, ao longo da nossa conversa, o Cleiton principalmente deu vários insights, várias dicas de como realmente tu pode adicionar teu dia a dia. Essa do Zapier também já é um bom começo, pode criar cursos, acessar cursos, para que tu realmente tenha esse conhecimento e não seja substituído, né? Para que tu potencialize realmente a tua rotina, o teu trabalho e consiga, né, tornar o teu ambiente mais produtivo. Sim, e aqui na Azure a gente está trabalhando já bastante coisas com IA. O primeiro passo foi que a gente liberou agora há poucos dias, né? Que é a nossa ferramenta de suporte usando inteligência artificial. Eu acho que é muito legal, que agiliza muitas coisas, né? Às vezes a gente tem uma demanda gigante de suporte aqui, então às vezes, né, a equipe está
muito ocupada, aí ela vai responder na hora. E o legal, ela trabalha 24 horas por dia, né? O pessoal aqui trabalha só horário comercial, mas a IA está ali disponível para responder a pergunta que for, qualquer hora do dia, né? Claro que ela não é perfeita, né? A gente ainda está calibrando ali o nosso processo de suporte, mas logo logo ele vai estar muito legal, muito melhor que ele já é. Perfeito, e tem mais coisa por vir, né? E outras ferramentas aí, outras coisas estão no forno e que a gente quer lançar o quanto antes. Mas essa é uma surpresa. Obrigado, Cleiton e Lucas, por esse papo direto, relevante, cheio de visão de futuro. E você que ficou até o final, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar e comenta aqui se você gostou desse episódio. Todo mês um novo episódio, sempre trazendo conversas que ajudam você, corretor e corretora, a se adaptar, crescer e se diferenciar. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.